Só é preciso um fim de semana para virar o mundo da Marvel de cabeça para baixo, com circunstâncias muito sérias, mas que aparentemente já foram resolvidas. Vamos conversar sobre esse caso completo aí, com declaração de advogada, relatório da polícia, novas denúncias e a resolução do caso com uma reviravolta. Quais podem ser as consequências disso? Vamos conversar a respeito. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia para um assunto sério aqui hoje, tá? No sábado saiu uma notícia no TMZ, que é uma referência para notícias confiáveis sobre celebridades. Esse site é conhecido até por às vezes ir longe demais para conseguir informações sobre notícias de celebridades, tá? E eles avisaram que o Jonathan Majors foi preso. Preso assim, de sair algemado até do apartamento em Nova York. Só por essa manchete já se levanta uma preocupação para quem é fã da Marvel, né? Porque o Jonathan Majors é simplesmente o intérprete do Kang, o Conquistador, que é o grande vilão dessa nova fase da Marvel, é o próximo Thanos. Então qualquer polêmica, qualquer coisa grave envolvendo o Jonathan Majors colocaria em risco todas as próximas produções, os próximos planos da Marvel, como a Marvel reagiria a isso. Porém, se aprofundando e vendo os detalhes desse caso, a gente vai perceber que tem coisas muito mais sérias que filmes de super-heróis envolvidas nesse caso. No fim desse vídeo eu vou voltar a falar sobre as repercussões desse caso para o universo cinematográfico da Marvel, como é que o estúdio pode lidar com isso, mas antes vamos falar sobre todos os detalhes e atualizações desse caso aqui, tá? Porque é supostamente bem grave. Segundo as fontes do site TMZ, fontes relacionadas à própria polícia, Jonathan Majors havia agredido uma mulher e segundo as fontes essa mulher seria a própria namorada dele. Segundo ela, eles teriam discutido enquanto estavam num táxi voltando para casa de um bar no Brooklyn. As fontes do TMZ também dizem que a polícia foi informada de que a namorada viu outra mulher mandando mensagem de texto pro Jonathan Majors e daí ela confrontou o namorado, tentando dar uma espiada no telefone. O site foi informado de que a suposta vítima, a namorada, afirma que isso deixou o Jonathan Majors furioso e que ele supostamente agarrou a mão dela e a esbofeteou. Segundo eles, a suposta vítima também disse que o Jonathan Majors colocou a mão em volta do pescoço dela enquanto isso. Ela teria sido deixada em algum lugar e o Jonathan Majors passou a noite em outro lugar. Parece que a namorada foi até a polícia na manhã seguinte, no caso na manhã de sábado. E daí vem o relatório da própria polícia de Nova York, que fala o seguinte. Aliás, já se inscreve no canal aí, ativa as notificações para acompanhar as atualizações desse caso, que talvez não acabe aqui, tá? Apesar de que parece ter se finalizado. Você vai ver. Bom, mas o relatório da polícia diz o seguinte, segundo o site Comic Book, abre aspas. No sábado, 25 de março de 2023, aproximadamente às 11h14, a polícia respondeu a uma ligação para o 911, o 190, né, americano, dentro de um apartamento localizado nas proximidades desse endereço aí, dentro dos limites da delegacia. Uma investigação preliminar determinou que um homem de 33 anos estava envolvido em uma disputa doméstica com uma mulher de 30 anos. A vítima informou à polícia que foi agredida. Os policiais colocaram o homem de 33 anos sob custódia sem incidentes. A vítima sofreu ferimentos leves na cabeça e no pescoço e foi transferida para um hospital da região em condição estável. Ou seja, por todos esses relatos, rolou o episódio de noite e na manhã ela denunciou o Jonathan Majors. Na reportagem original, o TMZ diz que as fontes deles afirmaram que a vítima tinha ferimentos visíveis, incluindo um machucado atrás da orelha e vermelhidão e marcas no rosto. Então, um negócio muito sério. E o Jonathan Majors realmente saiu algemado e foi levado para a prisão local, porque a polícia considerou que havia sim evidência suficiente para uma causa provável. Mas logo ele foi deixado fora de custódia, ou seja, logo ele foi liberado. Essa liberação aconteceu no sábado à noite por um juiz e ele estaria agendado a voltar ao tribunal para responder por acusações de agressão e outras coisas tensas aqui em maio. Então, em maio ele teria que voltar para responder por tudo isso. Todas essas acusações, no caso, né? E daí vem a defesa do Jonathan Majors, né? No domingo, a advogada dele, chamada Priya Chandri, divulgou um comunicado dizendo que ele era completamente inocente. Vou abrir aspas aqui e nós vamos lendo o comunicado da advogada, tá? Jonathan Majors é completamente inocente e provavelmente foi vítima de uma briga com uma mulher que ele conhece.
Estamos rapidamente reunindo e apresentando evidências ao promotor distrital com a expectativa de que todas as acusações sejam retiradas em breve. Então é muito interessante essa questão aqui, porque o TMZ diz que era a namorada dele e a advogada está dizendo que é uma mulher que ele conhece. Então, de fato, aqui as histórias se dividem, mas a declaração continua. Abre aspas, essas evidências incluem imagens de vídeo do veículo onde ocorreu o episódio, testemunhos do motorista e de outras pessoas que viram e ouviram o episódio e, o mais importante, 2 declarações escritas da mulher retratando essas alegações. Todas as evidências provam que o Sr. Majors é totalmente inocente e não a agrediu de forma alguma. Infelizmente, esse incidente aconteceu porque essa mulher estava passando por uma crise emocional para a qual ela foi levada para um hospital ontem. A Delegacia de Polícia de Nova York é obrigada a fazer uma prisão nessas situações. E essa é a única razão pela qual o Sr. Majors foi preso. Esperamos que essas acusações sejam retiradas em breve. Então veja só, a declaração da advogada conta uma história totalmente diferente da que o TMZ diz. A menina não era namorada do Jonathan Majors, é uma pessoa que ele conheceu, brigou com ele por estar passando por uma crise, entre aspas, segundo a defesa. E aqui eu quero ressaltar e esclarecer, eu não estou defendendo nem do lado de ninguém, eu só estou evidenciando o que foi dito. E ela também está reforçando que a delegacia de polícia só o prendeu porque as circunstâncias obrigavam isso. Então era procedimento. Portanto, se realmente todas essas evidências que ela disse existirem forem apresentadas, o caso imediatamente se resolve, acaba. E mais, reparou que ela disse ali, a mulher, em 2 declarações escritas, se retratou das alegações? Se ela se retratou das alegações, não tem acusação. Simples assim. Agora, o que seriam essas declarações escritas? Seriam mensagens que ela teria mandado? Enfim, é algo que ainda virá à tona. São 2 imagens bem diferentes do ator. Uma de que ele agrediu a namorada, outra de que ele foi acusado injustamente pelas circunstâncias e um site se aproveitou e criou todo um estardalhaço. Seria apenas isso? Porém, na cola disso, também surgiram umas outras coisas, tá? Depois da prisão do Jonathan Majors, começaram a surgir várias declarações negativas a respeito dele na internet. Uma das mais intrigantes não é nem recente, vem de fevereiro desse ano, de um cineasta chamado Abe Allen. Ele tinha tuitado o seguinte: há um ator em particular, relativamente novo na cena, por quem o Twitter se apaixonou violentamente e que, na verdade, é um ser humano perverso, cruel e abusivo, tanto profissionalmente quanto em sua vida pessoal. E cada novo tweet de sede viral sobre ele me deixa louco. Depois da notícia da prisão do Jonathan Majors, um usuário do Twitter perguntou se esse tal ator misterioso, que era essa pessoa terrível nos bastidores, era o Jonathan Majors. E o cineasta Abe Allen respondeu fazendo din 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 din, como se fosse uma campainha de acerto, ou seja, confirmando que o Jonathan era de fato esse ser humano perverso a quem ele descreveu. E quando foi perguntado do porquê não falaria mais a respeito disso, o cineasta disse que, abre aspas, infelizmente, os detalhes do que eu sei ainda exporiam pessoas que foram feridas e não merecem fazer parte de uma investigação maior da mídia se não quiserem. Portanto, não vou entrar em detalhes, mas agora vocês sabem qual é o negócio dele. Então, fecha aspas. Basicamente, o cara falando que é habitual pro Jonathan Majors agir de forma agressiva, abusiva, assim. Ou seja, em outras palavras, na minha interpretação pelo menos, o caso de polícia não seria um acidente. Porém, depois de tudo que rolou, depois da declaração da advogada, tweets dele foram apagados. Mas teve outra pessoa, o Tim Nicolai. Ele é ator, diretor da Broadway e ele ofereceu apoio no Twitter, falando também do Jonathan Majors. Abre aspas o que ele diz. Só vou dizer isso sobre o Jonathan Majors e acabar com isso. O pessoal de Yale e a comunidade mais ampla de Nova York sabem sobre ele há anos. Ele é um sociopata e abusador, e é assim que praticamente todo mundo fala sobre ele. É uma pena que demorou tanto para ele ser denunciado. Fecha aspas. E daí ele continuou em outra mensagem. Abre aspas. Já estou vendo um monte de por que não fez nada. Pessoal, as pessoas tentaram. Em última análise, precisavam que uma vítima se apresentasse. É ao mesmo tempo horrível saber que ele ainda está fazendo isso e também um alívio que ele pode nunca mais conseguir. Porém, depois de tudo, os tweets do Nicolai
também foram apagados. E agora eu me pergunto, será que foram apagados por receio de uma repercussão negativa, ou receio de processo, ou receio de perseguição legal ou algo do tipo? De todo modo, esse caso é muito sério, envolve a saúde e bem-estar de várias pessoas e, claro, a carreira, o sucesso, a credibilidade do Jonathan Majors. Então eu ofereço aqui a minha empatia a todas as vítimas envolvidas, independente do resultado, eu não sei qual é a verdade por trás disso tudo, e com isso em mente, quero partir para conversar sobre a Marvel. Como será que a Marvel pode se comportar a partir dessas notícias e dessa situação? Bom, recentemente com a concorrente da Marvel, né, no caso a DC, nós vimos que a Warner passou por uma situação bem tensa com o ator Ezra Miller, que simplesmente decidiu que seria um perigo maior para os habitantes do Havaí que todos os tubarões lá presentes. Mas mesmo com todos os problemas legais do Ezra Miller, o filme do Flash vai estrear e tá muito cotado para ser um sucesso. Entretanto, isso só tá acontecendo porque o filme do Flash já estava gravado. Não há nenhuma previsão de que o Ezra Miller vai voltar no futuro para continuar sendo o Flash. Grandes chances são, até pelo risco envolvido, que o Ezra Miller não seja contratado mais. Não só pela Warner, mas por vários outros estúdios de Hollywood. No caso do Jonathan Majors, ele já está confirmado de aparecer na segunda temporada de Loki, que também já está filmada. Então é garantido que o mesmo posicionamento vai haver na segunda temporada de Loki quando estrear. Jonathan Majors vai estar lá. Mas e em relação às produções futuras da Marvel? Ele vai continuar interpretando o Kang? Ou a Marvel vai considerar ele um risco muito grande e vai substituí-lo? Acho que de fato tudo depende de como esse caso for resolvido, viu? Vários figurões de Hollywood já foram acusados de coisas semelhantes, recentemente inclusive, e um bom trabalho de relações públicas simplesmente passou um pano e resolveu isso. Em contrapartida, a Marvel pode facilmente substituir o ator do Kang, e isso fica tranquilo para os fãs da Marvel porque foi muito bem estabelecido que no multiverso da Marvel existem variantes, versões alternativas. E até agora, a única coisa que confirmou que as variantes do Kang são todas interpretadas pelo Jonathan Majors foi a cena pós-créditos de Homem-Formiga e a Vespa. Só uma cena pós-créditos. E de uma cena pós-créditos até o filme sair, a Marvel pode mudar muita coisa. E isso já aconteceu até de Vingadores 1, onde o Thanos apareceu na cena pós-créditos, até Guardiões da Galáxia, até a Guerra Infinita, quando o Thanos apareceu de fato. Então muita coisa pode mudar, sim. O que você acha que vai acontecer? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia a respeito. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Quem sabe com um assunto mais leve, né? Por Deus. Ixi.